Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Como é que andam esses estudos aí sobre as matrizes? Tão ótimos, lindos, maravilhosos, né? Dentro desse nosso conteúdo que a gente tem de matrizes e sistemas lineares, existe um certo cálculo que a gente desenvolve das matrizes, que talvez ele seja um ponto bastante importante para a gente poder verificar o que acontece com esses caras e a sua linearização, se existe solução efetiva para o sistema ou não, mas tudo isso depende de um pequeno cálculo que a gente vai verificar, né? E esse cálculo é o que a gente chama de determinante, né? Totalmente diferente do nosso discriminante lá da função quadrática, tá? É outro nome, determinante. O nosso determinante ele vai ser um cálculozinho que nós vamos desenvolver dentro das matrizes, principalmente daquelas matrizes de ordem, né? Ou seja, as matrizes quadradas. Para a gente, então, hoje a gente começa a ver um pouquinho mais sobre os nossos determinantes. Vamos falar um pouquinho sobre a definição, o que é e como que calcula, que é o principal para a gente hoje. Fica comigo para essa jornadinha aí assim, né? Eu sou o Franco e a gente vai falar hoje sobre os nossos determinantes. Dentre os determinantes que nós temos, então, a nossa ideia principal é falar para você o como que a gente vai calcular ele. Mas a ideia é, o que é o determinante? É um cálculo simples, é um número, ele é um fator específico que ocorre dentro da linearização dos números, das tabelas. Então, o que é esse cara? E, finalmente, como é que calcula? Bem, determinantes diferentes, né, que a gente tem mais especiais, eu vou mostrando em outro videozinho para você poder identificar. Né? Nós temos alguns casos especiais de determinantes e algumas respectivas propriedades. Mas hoje, especificamente, vamos calcular esse cara, saber o que ele representa para a gente. O nosso determinante, né? O que é o nosso determinante? A gente chama ele, né? O determinante indicado por um DET-M, né? Vamos lá, nossa canetinha linda e maravilhosa, você já sabe até qual cor que é, olha só, linda nosso amarelinho ali, ó, chamativo. O nosso amarelo limão. A gente chama de det de M, tá? O nosso determinante da matriz M. O número que podemos obter com a respectiva operação dos elementos, né? Então ele vai representar um número. Se ele é positivo, se ele é igual a zero, se ele é negativo, ele representa alguma coisa interessante para a gente. Então, dentre eles, aí a gente primeiro vai efetuar o cálculo. Quando a gente for chegar em sistemas, a gente verifica o porquê que é importante esse cálculo, tá? Se nós temos que se M é de ordem 1, lembre-se, né? O que é uma matriz de ordem 1? Ele tem uma linha e uma coluna, ou seja, é aquela matriz pilantrinha, né? Ela só tem um único elemento. O nosso determinante é exatamente o nosso elemento da matriz, não tem nada. Então, por exemplo, se a nossa matriz aqui for um elemento número 6, o determinante dessa nossa matriz é o próprio 6. Se eu tiver uma matriz A com o nosso elementozinho aqui 4, quer dizer que a gente pode garantir que o determinante da nossa matriz A também é igual a 4. Olha lá que maravilha. Facinho, né, calcular ele, né? Assim, na matriz 1 por 1 tá ótimo, né? O que acontece já na matriz 2 por 2, né? Como que a gente começa a calcular? Aí, aquele negócio, né? If you stay, the bicho will catch, and if you run, the bicho will catch também, né? Ou seja, o bicho pega de qualquer jeito. A gente tem aqui assim, ó. Se o nosso M é de ordem 2, quer dizer que é uma matriz quadrada, né? Nós temos então duas linhas e duas colunas aqui integradas entre si. Então ele é o produto dos elementos que nós temos da nossa diagonal principal, aqui no videozinho assim, né? Nossa diagonal principal, e a gente soma com o oposto da nossa diagonal secundária. Por isso que a gente teve todo aquele trabalho de determinar quem são diagonais principais, quem são as secundárias, como que a gente desenvolve esses caras. A ideia é simples, ó. Sempre que a gente tem, então, para encontrar o nosso determinante, aí perceba que existe uma mudança sutil na linguagem que a gente tem das matrizes determinantes. Antes da gente começar, deixa eu só mostrar isso daqui para você, porque às vezes a sua representação é como você pode estar perdendo alguma pontuação em uma avaliação externa que você tem, um vestibular, uma questão tipo D ou um vestibular que é a mais aberto. Toma cuidado. Nas matrizes, nós utilizamos essa representaçãozinha aqui de colchete, nós estamos delimitando os elementos entre linha e colunas. No determinante, a gente utiliza essa representaçãozinha aqui como linha, tá? Escreveu assim uma matriz. Eu quero uma matriz A, B, C, D. Vocês não está falando sobre a matriz quando você tem esse tipo de integração aqui, tá? Não pode ser linhazinha. Isso daqui é o nosso determinante. Aí o seu avaliador, ele sempre vai tentar considerar que isso daqui é determinante. Então toma cuidado com isso daí, tá bom? Agora, você quer, eu quero representar a matriz A, B, C, D. Ótimo, tá lindo. Colocou dentro do colchete, tá perfeito, né? Tenta lembrar disso, tá bom? Uma nomenclaturazinha.
matemático é meio enjoado com algumas coisas, né? Mas é como a gente representa, é uma linguagem. Tem que lembrar que matemática é a língua que a natureza fala com a gente, tá bom? Então, do que nós temos aqui então dos determinantes, a primeira ideia que a gente vai efetuar o cálculo da matriz 2 por 2 nós vamos efetuar um produto que nós temos entre a diagonal principal e nós vamos somar aqui assim, né? E vamos somar com o oposto do que nós temos na nossa diagonal secundária. Então é como se a gente fizesse o nosso determinante. Olha lá, olha a nomenclaturazinha, olha lá, duas linhazinhas. Então nós vamos fazer a operação, eu até coloquei as linhazinhas aqui para você poder representar. Vamos multiplicar a diagonal principal. Beleza, multiplicamos nossa diagonal principal e vamos subtrair, né, ou somar pelo oposto. Subtrair dos resultados da nossa secundária. Tá, beleza. Isso na 2 por 2, facinho da gente fazer. Vamos até desenvolver aqui, olha só. Para a gente, então, vamos lá, deixa eu só colocar um pouquinho mais acima o nosso cálculo aqui. Teremos, então, da nossa diagonal principal, nós temos o 3 vezes 2. Teremos 3 vezes 2, subtraído de quem? Nós temos agora a nossa secundária, nós temos, olha lá, o nosso 4 vezes menos 1. Pelo amor de Deus, criatura iluminada do meu coração, toma cuidado com esse sinal quando você vai efetuar algum tipo de operação com número negativo, principalmente nas matrizes. Operação de matriz, errou um sinalzinho, errou tudo, não tem muito para onde a gente fugir, principalmente no determinante. Um resultado é suficiente para tudo dar errado. Então a gente tem aqui, nosso 4 vezes menos 1. Coloca no parênteses aqui, meu criatura iluminada. Vamos lá. Teremos então o nosso 6. Aí aqui, negativo com negativo, nós temos positivo. Quer dizer então que o nosso determinante é igual a 10. Então se essa é uma matrizinha A, aqui na verdade ela não é uma matriz, né? Porque a gente está aqui, olha a representação da linhazinha, quer dizer que é o nosso determinante. Então o nosso determinante dessa matriz aqui, nós temos aqui que é igual a 10. O que isso vai representar, posteriormente, a gente vai ver em sistemas lineares. Se o sistema é possível determinado, impossível, possível indeterminado. A gente verifica isso de acordo com esses respectivos sinais e valores que a gente tem determinante. Tudo bem na matriz 2 por 2? Bem tranquilo, né? Nada muito problemático. Então os problemas, eles começam a ocasionar, né? Eu dou até um sorriso assim, né? Meio assim assustado, porque todo mundo se assusta quando eu mostro essa nossa terceira etapa. É na nossa matriz 3 por 3. Porque a matriz 3 por 3 ela tem uma certa ordem, né? Teve um matemático antigo que ele escreveu, né, uma certa regra que a gente usa um dispositivo. A gente pode representar a matriz como uma replicação de colunas para a gente poder integrar, né, as diagonais, como se fossem várias diagonais principais. A gente vai fazer 3 diagonais principais e 3 secundárias. Então, essa regra é o que a gente chama de regra de Sarri. Eu sei que escreve sarros, né? Não tira sarros com ele, não. Piada ruim, hein? Meu Deus. O nome dele é Sarri. Essa regra de Sarri, a gente vai então fazer o seguinte. Nós vamos copiar 2 colunas para poder representar posteriormente. Então, para que isso? Para que a gente possa ter um produto interno específico entre todos os elementos da matriz. Essa é a grande ideia. Para que a gente consiga efetuar todos os produtos que tem dos elementos. Para isso a gente repete as colunas. Aí a gente consegue ter 3 diagonais aí principais, né? E a gente tem 3 secundárias, né? Ou antiprincipais aí, dependendo da literatura que você utiliza. Então, qual é a grande ideia? Quando a gente vai pegar aqui então as nossas 2 primeiras colunas, a gente vai reescrever a nossa matriz, nesse formato que eu coloquei aqui embaixo. Olha só. Eu sei que nós queremos calcular o determinante da matriz 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1 e assim por diante. Mas olha só, eu copio as 2 primeiras colunas logo depois dela. Por quê? Para a gente tentar integrar todas as operações possíveis que nós temos. Porque aqui, olha só, nós temos então os nossos primeiros elementos, né, que a gente sabe da diagonal principal. Mas aqui, tá vendo? É como se a gente criasse uma diagonal que ficasse com os elementos. Olha lá, vamos lá. 1, 2, 2 e 3 e faz a operação com o nosso 3 e 1. Olha lá ele aqui, E aqui, se a gente faz, 1, 3, olha só, o nosso 1 e 3, ele está sozinho aqui. Mas quando a gente copia outra coluna, olha lá a operação que acontece. No 2 e 1 e 3 e o 2, exatamente quem está sozinho. Então, agora, com isso, é como se a gente tivesse todas as operações, todos os elementos da nossa matriz sendo multiplicados. É essa a grande ideia da gente replicar as 2 colunas. Temos, então, aqui uma operação interna entre todos esses carinhas. Tudo bem? Então, beleza. Sabemos a parte teórica de como que isso vai funcionar. Vamos descer o braço nisso aqui, né? Vamos fazer, né? Vamos tentar desenvolver. A grande ideia, então, para a gente tentar encontrar o determinante desses carinhas
Então, é a gente fazer o seguinte, né? Nessa aula eu vou mostrar bastante exemplo para você, né? Vamos passar um tempinho resolvendo esses exemplos para você ver que o processo ele não é muito problemático, mas você tem que tomar atenção com os sinais respectivos. Teremos então, ó, na nossa matriz temos 1, 5, 1 na primeira coluna, 3, 2 e 4 na segunda coluna e 4, menos 3 e 2 na nossa terceira coluna. É uma matriz representada aqui, uma matriz de ordem 3, né? Ou seja, uma matriz de 3 linhas, 3 colunas, em que nós estamos querendo calcular o determinante. Percebeu que eu não escrevi aqui, ó, calcule o determinante. Não, eu quero determinante por causa das linhazinhas. Se tivesse no colchete, eu estaria falando sobre a matriz. Aí eu coloco assim, a matriz A, calcule o determinante dela. Cuidado, sempre nomenclatura da linhazinha, tudo bem? Primeiro passo, primeira etapa. Aqui você tem que utilizar, bem, se você não é um cara muito organizado com seus cálculos, se você não tem esse costume, né, eu nem falo das meninas porque elas sempre são organizadas, eu gostaria que você utilizasse primeiro para matrizes um caderno quadriculado, para você primeiro praticar, porque o espaço específico para efetuar os cálculos ele é relevante para a gente. Aqui, por exemplo, tem que alinhar as colunas, né, para que a gente efetue cálculo e a gente não pode efetuar um cálculo equivocado, né? Por exemplo, em uma diagonal misturar com outro número. Então, olha só. Aqui, por exemplo, vou repetir a minha primeira coluna. Vou ter 1, 5 e 1. De novo, eu vou repetir agora a minha segunda coluna. Eu terei o meu 3, 2 e o 4. Se eu coloco todo mundo muito juntinho, eu não consigo visualizar bem a diagonal. E se eu não coloco todo mundo bem espaçado aqui assim, eu não vou conseguir efetuar as operações. Porque olha aqui, ó, vamos lá, deixa eu pegar uma canetinha aqui assim, um marcador, vamos pegar uma marcaçãozinha assim, ó, essa azul. Aqui no meu primeiro resultado, olha só, eu tenho a minha primeira diagonal, eu tenho a minha segunda diagonal e eu tenho a minha terceira diagonal principal. Tá vendo então aqui os meus resultados efetuando? O interessante pra gente é a gente fazer passo a passo. O que eu recomendo para você vestibulando? Primeiro pratique o processo bem elementar, né? Passo a passo. Eu sei que eu mostrei para você equacionando todas as etapas, mas o que eu gosto que, por exemplo, os meus alunos façam é sempre tenta escrever aqui, ó. Primeiro, por enquanto você não está preocupado com espaço de resolução, assim como a gente se preocupa com os vestibulares, né? Espaço de resolução é essencial para a gente tentar integrar melhor, né? Ter melhores resultados, porque o nosso grande acompanhamento com você é a sua performance, como você desenvolve. Como você não está preocupado muito com espaço no momento do seu estudo, o ideal é, para efetuar a operação, sempre puxa uma setinha aqui assim, para a gente poder saber quais são os resultados. Porque o final de tudo, você consegue efetuar a operação. Olha só, me acompanha para você entender. Teremos aqui 1 vezes 2 vezes 2, né? Teremos então 1 vezes 2 vezes 2, que pra gente, bem, 1 vezes 2 são 2, vezes 2 gera pra gente 4. Beleza, primeiro resultado, 4. Mais. Aí nós temos 3, aí nesse carinha aqui, ó, nós temos 3 vezes menos 3 vezes 1. Pra gente aqui, ó. 3 vezes menos 3 são menos 9, vezes 1 continua sendo menos 9. Coloca num parênteses, criatura iluminada do meu coração. Ai, mas Franco, eu não gosto de colocar no parênteses. Que isso, cara? O parênteses fez nada contra você, ele só ajuda a gente. Vamos lá. E finalmente, ó, nós temos agora a nossa terceirazinha. Ó. Teremos 4 vezes 5 vezes 4. Teremos então 4 vezes 5 são 20 e finalmente nós teremos aqui, ó, 4 vezes 5 vezes 4. Deixa eu só escrever aqui, vai gerar pra gente aqui, ó, 80. Então vamos somar 80 a esse elemento aqui. Tudo bem? Percebeu que nós fizemos todas as diagonais principais, né? Agora resta pra gente fazer as secundárias. Anotou aí? Viu passo a passo? Como eu estou nessa primeira etapa mostrando para você todos os cálculos passo a passo, eu vou tentar economizar o nosso espaço para não ficar muito poluído, tudo bem? Viu etapa a etapa, vamos desenvolver agora a nossa segunda parte, que é a parte em que nós temos que agora fazer o somatório oposto dos números, né? Para isso, então, ó, se prepara, eu vou apagar esses carinhas aqui, ó, apagando, olha lá, pronto, né? Fugiu nossa diagonal principal. Agora nós vamos para a secundária. Na secundária, eu vou utilizar uma corzinha aqui, ó, um pouquinho diferente, vou usar aqui o nosso vermelhinho. Então, primeira coisa é, aonde que nós começamos? A partir da nossa secundária principal, ó. Olha lá, nós temos então aqui, secundária principal é terrível, né? A nossa secundária original, tudo bem? Então, ó, nós temos aqui essas 3 secundárias que nós vamos analisar. Então, para a gente poder analisar esses carinhas, olha lá o que vai acontecer. Vamos ter então, ó, no primeiro resultado, deixa eu puxar ele um pouquinho mais para cima para ficar melhor aqui para a gente poder desenvolver o cálculo. Olha lá. Teremos então
Na nossa primeira, 1 vezes 2 vezes 4. Para a gente, 1 vezes 2 vezes 4, né, nós teremos então 8. Só que o nosso resultado, quando ele vier para cá, quando a gente for efetuar o cálculo do nosso determinante, lembre-se, sempre o secundário ele vai ser resultados negativos, tá bom? Então nós teremos aqui ó, menos 8. Quer dizer, opostos, né? Melhor falar opostos, porque se o nosso resultado da operação der negativo, aí a gente vai ter que trocar o sinal para o positivo, tudo bem? Aí beleza, nosso segundo caso aqui, ó, nós temos então, ó, 4 vezes menos 3, nós teremos menos 12 vezes 1, menos 12 de novo. Vamos escrever, ó, 4 vezes menos 3. Perceba que eu coloco parênteses toda vez que tem sinal oposto, né? Sinal aqui negativo. Por favor, crie esse costume com matrizes. Errou um sinal, meu Deus, o caos está acontecendo na nossa vida. Teremos então, ó, menos 12 vezes 1 gera para a gente menos 12. Mas a gente sabe que aqui ele vai vir mais 12. Eu vou até colocar um sinalzinho aqui, ó. Aqui que tá feio esse 12, né? Vamos lá, deixa eu só colocar aqui, ó. Aqui é mais 12. Mais 12. Esses caras aqui, esses resultados, percebam, ó, ele sempre vai ser o sinal contrário que a gente tem, tudo bem? Aí vamos lá, vamos para o nosso final. Teremos então 2 vezes 5 vezes 3, né? Nós teremos 10 vezes 3 são 30, né? Então vamos lá. Teremos então aqui 2 vezes 5 vezes 3. Finalmente o nosso resultado, teremos então aqui 30. Só que ele vem para o outro lado, menos 30 aqui para a gente, certo? Tudo bem? Aqui nós temos o nosso menos 12 e finalmente aqui nós temos o nosso menos 8, né? Belezinha. Agora está na hora da felicidade, né? Efetuar a operação de soma e subtração, que era sempre o desejo de todo mundo que começou a estudar matemática no ensino médio, né? Voltar tudo soma e subtração, até você aprender análise combinatória, né? Que é tudo multiplicação, divisão, soma e subtração e o negócio não pega tão bem, né? Mas vamos lá. Teremos então aqui 4 menos 9 são menos 5, mais 80, nós teremos então aqui, ó, são 75. Beleza, primeiro resultado. Nós teremos aqui, ó, menos 8 com 12 são 4. 4 com menos 30 são menos 26. Aí bem, aqui gera pra gente, né, a mesma coisa aqui, 75 menos 26, eu gosto sempre de separar um pouquinho os elementos, olha só. Por exemplo, 75, eu sei que fazer soma e subtração deve ser algo natural para todo mundo, mas eu sempre achei um pouco chatinho de montar, né? Então, para isso eu criei, né, algumas formas diferentes de efetuar esses somatórios, né? Uma técnica aí assim de fazer cálculos um pouco mais rápido. Por exemplo, ó, o 5 e o 6, eles separadamente, né, eu sei que o 6 é maior do que o 5, né? Quer dizer que se eu fizer 75 menos 6, eu vou ter então ó, 69. Aí eu só reduzo 20. Aí eu vou para 49. 49 aqui para mim. Tudo bem? Ou se você quiser reescrever assim, ó, outra maneira também que eu gosto de pensar é, isso daqui é a mesma coisa que escrever menos 25 menos 5, né? Pois eu sei que 75 e 25 são as moedinhas de 25 centavos, né? Na minha época a gente usava moedinha, hoje todo mundo é Pix, né? Nós temos aí, ó, 75 menos 25 são 50, né? Opa, que menos 5, jovem? Menos 1, né? Aí a gente tem então, ó, 50 menos 1 gera pra gente 49. Esse é o nosso determinante aí. Se o determinante é grande ou pequeno, se isso vai gerar um resultado para o nosso sistema gerado, né? Se existe uma forma de reescrever esse sistema aqui, aí isso são para outras cenas de outros capítulos. Por enquanto a gente se preocupa só em calcular aí, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. Olha só que interessante, ó. O exercíciozinho que eu passei aqui para a gente é para a gente poder determinar agora dentro de uma equação, que é possível. Nós queremos que esse determinante seja igual a zero. Bem, mas a gente sabe que o determinante, então, ó, de uma matriz que ela é 2 por 2, ela é representada de dois formatozinhos, né? Nós simplesmente fazemos a multiplicação da nossa principal e aí a gente faz a operação, né, oposta com a nossa secundária, não é isso? A gente troca o sinal desse carinha. Então, vamos fazer exatamente isso. Na 2 por 2 é lindo, é maravilhoso, tudo dá, ó, maravilhoso aqui assim. Então, vamos lá. Teremos aqui, ó, então, nós queremos que esse resultado seja igual a zero. Sabemos, então, aqui que 2x vezes x gera para a gente 2x ao quadrado. Sabemos também que 1 vezes 3x mais 2, bem, gera simplesmente para a gente 3x mais 2. Aí você vai, nossa, Franco, meu Deus, o que houve com esse 2 aqui? Meu Deus, Franco, mas o nosso resultado aqui assim é 3x mais 2. Vou escrever aqui então, né?
2x² mais 3x mais 2. Não, criatura iluminada do meu coração. Falei para você, tem que tomar cuidado. Sempre a nossa diagonal secundária... Meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui de novo, pelo menos essa etapazinha aqui pra gente. Aqui, pronto. Aqui, ó, o nosso quadrado está aqui. Quando a gente tem o oposto, fique sempre em mente que isso é menos o resultado. Então, menos o resultado, aqui a gente tem menos 3x mais 2, tudo bem? Toma cuidado com isso daqui. Porque aqui, como nós estamos mexendo com uma equaçãozinha, ele tem dois elementos, ele tem uma parte literal e uma parte numérica, a gente vai trocar o sinal desses caras. Pra gente, esse carinha então aqui, ó, ele é 2x² menos 3x menos 2, que isso é igual a zero. Bem, encontramos uma equação completa do segundo grau, né? Qual o melhor método a fazer? Ah, Franco, eu gosto muito da soma e produto. Cara, maravilha, acho excelente você tentar utilizar soma e produto. Mas aqui, só por questão da gente resgatar alguns processos, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Mas a fórmula de Bhaskara de uma maneira um pouquinho mais prática pra gente, né? Nós sabemos que a nossa fórmula de Bhaskara, ela nada mais é do que o resultado de menos b, mais ou menos a raiz do nosso b² menos 4ac, que é o nosso delta, dividido para 2a, certo? Então, para a gente aqui, ó, nós temos o nosso menos b, teremos 3, mais ou menos a raiz de, né? Nosso b², nós temos 9, menos 4 vezes, nosso coeficiente a, 4 vezes 2, são 8, vezes menos 2 são menos 16. Só que, aí que, bem, eu vou passo a passo, né? 4 vezes o nosso A são 8 e aqui são 16, né? Então vamos só apagar esse 4zinho que está aqui. Vamos, criatura iluminada do meu coração. Pronto. Vamos lá. 4 vezes menos 4 vezes 2 são menos 8, com menos 2 de novo vai gerar para a gente mais 16. Beleza, sobre 2 vezes nosso coeficiente A, ou seja, sobre 4. Esse é o nosso valor do x. Para a gente, então, nós vamos ter dois resultados aqui possíveis. Teremos, então, 3 mais 5 sobre 4, ou nós teremos o nosso 3 menos 5 sobre 4. Esse jovenzinho aqui, então, vai resultar para a gente, né, 8 sobre 4, que são 2. E aqui esse jovem vai resultar aqui para a gente, né, menos 2 sobre 4, ou seja, menos meio. Pronto, encontramos aqui nossas duas raízes, resultados dessa nossa equaçãozinha. Então, quais os valores respectivos de x para que isso possa acontecer? Podemos ter que o x igual a 2 ou x igual a menos meio, né? Por que esses dois resultados, né? A gente tem interesse nisso daí. Às vezes, a gente tem algum tipo de operação que pode ser entre o seu oposto ou o seu inverso, né? A sua matriz inversa, que a gente pode ter alteração também disso daí. A gente vai ver isso nas nossas propriedades determinantes, não fique preocupado não, tá bom? E finalmente nós temos aí, ó, vamos utilizar a nossa regra de Sarri, né? Pela regra de Sarri, vamos tentar calcular o determinante dessa matriz, que ela é uma 3×3, tá bom? Vamos lá. Primeira etapa, ser organizado. Essa daqui não tem como eu declarar para você o quanto que é importante. Você tem que ser organizado na hora de efetuar esses cálculos, né? Deixando todo mundo nas coluninhas aqui respectivas. Teremos então, ó, 1, menos 1 e 2. Aí finalmente nós teremos aqui na segunda coluninha 3, 0 e 5. Como a gente tem umas canetinhas aqui assim que a gente possa integrar, né, de uma forma mais simples, né, vamos colocar elas, ó. Nas nossas diagonais principais temos o 1, 0 e 1, 3, 2 e 2, e nós temos o 2, menos 1 e o 5. Belezinha? Vamos lá. De novo, vou fazer bem passo a passo. Nossa ideia aqui da nossa aula é a gente revisitar o exercício, fazer passo a passo. Para você que já está assim, bem mais à frente, né, isso é bom para você revisitar conceitos. Então sempre recomendo, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver isso passo a passo. E se você quiser ver o resultado, né, vai passando um pouquinho aí para poder verificar se está certo. Aí dá um comentário para ver se encontrou tudo certinho, tudo bem? Vamos lá. Teremos então, ó, 1 vezes 0 vezes 1, olha só, esse é o nosso resultado. Então, ó, ele ficou 1 vezes 0 vezes 1, gera 0. Vou fazer as etapas um pouquinho mais aceleradas, porque não é bem aceleradas, né? Fazer um pouquinho pulando algumas etapas, porque a gente já sabe quais são os números que vão ser efetuados, né? Nós temos 3 vezes menos 2 são menos 6, menos 6 vezes 2 gera pra gente menos 12. Finalmente nós temos 2 vezes menos 1 são menos 2, vezes 5 gera pra gente menos 10. Beleza. Temos o nosso primeiro resultado, vamos lá. Teremos então, agrupando esses carinhas, vai gerar pra gente menos 22.
Mas, Franco, a nossa diagonal principal, ela não é sempre positiva? Cara, nem sempre. Esse é exatamente um dos casos, né? Porque o que a gente faz é a gente troca o sinal das nossas diagonais secundárias, mas não significa que a nossa diagonal principal ela seja obrigatoriamente positiva, tá bom? Então pode dar negativo, tudo bem? Então, ó, vamos pegar então as nossas secundárias. Tudo bem até agora? Chegou no resultado do nosso principal? Vamos lá tentar a nossa secundária então. Vamos lá, passo a passo aqui pra gente. Na nossa diagonal secundária, vamos ter, ó, aqui, primeira secundáriazinha que a gente tem, né? Nossa secundária principal, né? Nossa secundária original. Aí nós temos aqui agora já as que a gente fez alteração. Vamos lá, passo a passo. Aqui nessa etapa, então, ó, o que a gente faz? Vamos primeiro efetuar a multiplicação, certo? Para depois efetuar a troca do sinal, tudo bem? Porque isso não mantém um certo padrão das coisas. Mexer com matrizes, como a gente tinha conversado quando a gente foi falar sobre matrizes, ela é uma tabela, é uma organização de dados. Então, a melhor forma de você tentar desenvolver as matrizes é sendo organizado quanto a essa tabela, né? Você tem que fazer passo a passo, etapa a etapa, elemento a elemento. Então, faça com calma, faça com tranquilidade, tome seu tempo mesmo para poder estudar matrizes, porque você estuda uma única vez para poder desenvolver passo a passo. Operações não são difíceis, mas elas são essenciais para que você possa fazer essas etapas de uma maneira concreta, né? Uma única vez, aprender uma única vez, não ter que ficar revisitando todas as vezes ela, né? Teremos então aqui, ó, nosso 2 vezes 0 vezes 2, bem, maravilha, né? Tem zero, eu adoro quando tem zero aqui assim nas nossas colunas, nossas linhas, né? Porque o nosso resultado é zero, todos os processos estão multiplicando. Aí teremos então, 5 vezes menos 2 são menos 10, vezes 1 são menos 10. Franco, troca o sinal agora. Calma, jovem, pelo amor de Deus, mantenha o padrão das coisas. Não manter o padrão é onde a gente ocorre erro em matrizes. Matrizes é tabela. Imagina se você cria uma tabela que não tem padrão nas coisas, né? Epa, não podemos acabar a aula ainda não. Calma, jovem. Vamos lá, teremos aqui, ó, menos 10. Aí, finalmente, nós temos esse nosso resultadozinho aqui, né? 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 3 gera pra gente menos 3. Agora eu vou trocar o sinal, porque eu estou executando a minha regra de Sarri. Aqui na minha etapa, então, apagando esse que é o jovem, apague o jovem, a juventude aqui é apagando, pronto. Nesse resultado aqui eu vou fazer a troca de sinal. Então, ó, eu terei então, meu menos 10 vai vir para cá, mais 10. Esse menos 3 vai vir para cá, mais 3, porque é a nossa troca de sinal da regra de Sarri, tudo bem? Pra gente, então, ó, lembre-se, ó, nosso determinante pode dar qualquer valor, positivo ou negativo, tanto faz aqui pra gente. O que ele vai representar posteriormente ele é um que vai determinar um sistema de equações, algumas respectivas soluções entre eles. Então ele é importante pra gente poder saber calcular. Isso daqui é um passo, uma etapazinha essencial pra gente poder resolver problemas futuros, né? Aí nós temos aqui, ó, menos 22 mais 10 são menos 12. Menos 12 com mais 3 gera pra gente menos 9, né? Perfeito, está aqui nosso resultado determinante. Se você faz as coisas organizado, passo a passo, perceba que não gera muito cálculo, né? Mas tem que fazer assim, ó, organizadamente. A grande regra da matriz é fazer organizado. Na aula de hoje, então, nós vimos, acho que a nossa definição sobre as matrizes, né? Talvez seja uma etapa bastante importante para você identificar. Porque além da gente identificar o determinante, a gente verificou como que calcula em ordem 1, ordem 2 e ordem 3. O que nós mais utilizamos, com certeza, é o de ordem 2, mas aparece de vez em quando de ordem 3, mas eles de ordem 3 dá um trabalhinho de executar, e eu estou te mostrando aqui algumas etapas que a gente consegue driblar. Os de outras ordens, ordem 4, ordem 5, ordem 6, a gente vai ver que existem processos para poder reduzir o grau da nossa matriz. Mas dentre essas matrizes reduzidas, a gente tem algumas etapas a serem executadas. Mas para isso a gente se encontra nas próximas aulas. Te encontro lá. Tchau, tchau!